Faz tempo que ouvimos histórias de relações conturbadas entre sogras com noras e genros. Mas afinal, como é o seu relacionamento com a sua sogra? Muito bom. Nada a reclamar? Não. E você? Meio complicado. Por quê? Muito difícil de falar, viu? Muito bem, minha sogra me trata muito bem. Segunda mãe pra mim. Uma sogra mala. Espero que ela esteja escutando, né? Não, minha sogra é gente boa. Verdade, minha sogra é gente boa. Relacionamento é amigável, então? Ela fica mais na dela, eu fico mais na minha. Um respeita o outro, assim, sabe? É bem mais tranquila. No caso de Felipe, o relacionamento com a sogra é de amor, respeito e cumplicidade. Ele conhece a família da esposa há muito tempo, antes mesmo de se tornar parte da família. Uma amizade muito grande que começou com os meus pais. Eles eram da mesma igreja e também sócios do mesmo clube. Desde que eu me entendo por gente, eu frequento essa casa, frequento a casa deles, o núcleo familiar. Desde que a mãe dos melhores amigos virou sogra, o relacionamento mudou um pouco. E é engraçado como é que muda, no início muda assim muito. Porque antes eu era como um filho, então chegava em casa, na casa deles como amigo, né? E deitava no sofá, assistia filme, dormia, abria a geladeira, aquela coisa toda. Na hora de pedir em namoro, mais foi difícil, minha mão suava, era eu que estava nervoso demais. E assim, foi aprovado e tal, falaram que tinham muito gosto naquele relacionamento. Mas mudou assim, demais, mudei demais quando começou a namorar. Já não tinha mais tanta liberdade, já ficava com um certo receio, um certo medo e tal. Mas depois que casou, chutou a jaca, aí chutou o balde, aí continua a mesma liberdade sempre. E hoje eu digo assim, que aqui é de verdade a minha segunda casa, assim como a casa dos meus pais. Eu me sinto em casa aqui e a minha sogra é para mim como se fosse uma mãe mesmo. Até a Sheila até brinca, que às vezes parece que eu sou filho dela e a Sheila que é agregada da família, porque é um amor muito grande, um carinho. O amigo da família virou genro. Shirley não conseguiu esconder a felicidade da notícia. Depois que ele pediu para casar, né, pediu namoro e ir para casar com a Sheila, ele ficou um pouco mais assim, inibido, ele ficou mais assim, um pouco assim, meio sem graça, mas assim, aos poucos ele foi deixando a gente também, porque foi uma situação assim que a gente não esperava, né? Foi de repente, eles resolveram namorar e a gente ficou assim um pouco surpresa com isso, mas depois a gente foi se adaptando tudo, ele também, e ele foi como filho da casa, né? Foi recebido por nós como filho, porque ele era nosso filho, considerado nosso filho por ser amigo dos nossos filhos, então muito amigo. Então depois continuou. Só que com mais carinho, né? Porque aí ele passou a ser nosso genro. O Felipe é muito paciente, é muito tranquilo. Então a gente até às vezes tem muita liberdade com ele, mais do que com nossos filhos. Porque a gente já tem aquele costume, aquele carinho com ele há muitos anos, então a gente já tá assim, com frequência a gente já trata ele como se fosse filho, né? Nosso filho. Mas ele é um filho que a gente tem assim por amor, por adoção. Ser sogra não é fácil, né? Mas eu evito de ficar dando palpite na vida deles, porque eu acho que a vida deles eles que têm que resolver. Agora, da netinha, às vezes involuntariamente a gente dá. Aí depois que a gente já deu, aí fica difícil de voltar, né? Então, às vezes a gente fala alguma coisa que às vezes não era bom ter falado, né? Porque eu acho que a criação dos netos tem que ser os pais, né? Dos filhos tem que ser os pais. Então, às vezes, a gente dá uma opinião que não deveria ter dado. Mas, assim, o relacionamento em termos de vó com os pais é muito bom. Ainda mais que a nossa netinha, ela fica aqui nas manhãs todos os dias, né? E meu esposo que leva ela para a escolinha. Então, a gente tem um relacionamento bom. Mas eu evito ser aquela sogra que fica entrando na vida dos meus filhos, meus filhos e dos meus genros e nora, né? Genro e nora. Porque é uma situação muito complicada você ficar entrando, porque eu acho que a vida é deles, eles que têm que crescer juntos, eles que têm que amadurecer juntos, então a gente evita o máximo de entrar
na vida deles, deixar que eles cresçam amadurecendo. Agora, quando eles pedem alguma opinião, aí a gente coloca, mas a gente evita. Infelizmente, nem todas as sogras pensam como Shirley. A esposa do marido desta mulher, que não quer se identificar, sofre com ameaças da sogra desde a época do namoro. Quando eu comecei a namorar, eu fiz de tudo para me dar bem com ela. Mas com o passar do tempo que meu esposo, né, que é meu esposo hoje, começou a falar de casamento, que o relacionamento ia virar, né, o casamento, ela percebeu que a coisa era muito séria e ela começou a sabotar. Então, todas as vezes que ele ia pra minha casa, ela ligava pedindo para ele voltar, inventava doenças, se internava e falava que estava internada. Então, eu comecei a perceber que ela não estava agradando muito da nossa relação. Mas o problema não era comigo, o problema seria qualquer menina que fosse namorar com o filho dela. Então, aí que começou a gerar um pouco de conflito, mas mesmo assim eu ainda tentei levar uma boa relação. Tivemos uma briga, assim, ela sempre me ofendeu muito, ligava no meu serviço para me ofender, me cobrando coisas. Ela queria que meu marido desse um carro para ela, então eu ligava no meu serviço pedindo para que eu deixasse ele dar o carro e eu não tinha nada a ver com isso. Então ela sempre me ofendeu muito, mas eu sempre respeitei ela por causa da idade, ela é mãe do meu esposo. Então às vezes eu desligava o telefone e ignorava. Tivemos uma briga muito séria na casa da filha dela, onde ela falou que ia me colocar na justiça. Eu já tinha o meu filho era recém-nascido. Ela falou que ia me levar na justiça para ter os direitos de avó dela, que se possível ela até tirava a guarda do meu filho. Essa briga foi a gota d'água, que aí eu decidi não vê-la mais, não conviver, porque eu me esforçava para conviver com ela, estar em ambientes de festa, Natal, Ano Novo. E aí eu falei com meu esposo que estava me prejudicando, eu já estava adoecendo. E estava prejudicando muito o nosso casamento também, porque ele fica na situação mais difícil entre eu e ela. Então, para ele não ficar nessa situação, eu cortava minha relação com ela e quando ele quisesse levar o nosso filho, ele pegava e levava para ela ver, mas que eu mesmo não queria vê-la mais. Teve o meu casamento, que ela era o meu grande sonho, né? Minha mãe fez, meu pai, um casamento de princesa para mim. E ela fez o possível para estragar. Entrou chorando muito alto, fazendo muito escândalo, pedindo pelo amor de Deus para ele não fazer isso. Casamos. Na lua de mel, ela tentou estragar a lua de mel. Ficava ligando 4 vezes ao dia, xingando meu esposo porque ele tinha casado e porque ele tinha colocado meu nome. Eu fico extremamente triste, porque a minha mãe trata o meu marido como filho, né? E meu marido, ele não faz uma viagem sem levar minha mãe. Ele gostava muito do meu pai faleceu tem 3 anos. Então eu queria ter uma sogra como uma segunda mãe, como a minha mãe é para o meu esposo, né? E eu queria ter confiança que o meu filho ficasse com a minha sogra como eu confio que ele fique com a minha mãe. E eu fico triste porque o meu marido eu amo muito e eu vejo ele sofrendo, né? Tentando fazer essa ponte entre eu e a mãe dele, porque eu sou esposa, mas a mãe dele também é uma figura muito importante na vida dele. Então não tem como ele deixá-la de lado. A gente está dividido ali na matéria e, infelizmente, a gente vê muitos casos ainda de relacionamentos conturbados. Eu recebo alguns e-mails, inclusive, pedindo aconselhamento. Márcia, o que eu faço? A minha sogra é assim e etc. E, infelizmente, uma situação, um relacionamento que poderia ser saudável, que deve ser saudável, deve ser benéfico para todo mundo, nem sempre é. E a gente vai, graças a Deus, tinha, né, muitos relacionamentos bons. Eu tive, infelizmente, minha sogra já está, felizmente para ela, né, está com Jesus. E eu sinto muita saudade dela, uma mulher sábia, uma mulher maravilhosa, inteligente, uma mulher que nasceu e cresceu na roça, mas tinha uma cabeça super moderna. E foi um exemplo para mim de mulher que amava Jesus acima de tudo. E nos últimos meses de vida, ela já estava assim, doida para estar com Jesus, apaixonada por ele, sempre deixou esse legado para os filhos de uma mulher íntegra, uma mulher que amava a Deus acima de todas as coisas, ensinou isso para os filhos. Então, a minha sogra sempre foi maravilhosa, graças a Deus por isso. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo a psicóloga Carla Campos. Então, Carlinha, obrigada por ter vindo. Oi, vamos tentar entender um pouquinho de onde surgiu isso. Existem muitas histórias, muitas piadas, né, muitas brincadeiras, muito folclore em torno da sogra.
E muitas brincadeiras também. Muitas pessoas até que têm ótimos relacionamentos com a sogra, mas sempre fazem uma brincadeirinha para quebrar, né? Até mesmo para Porque é de praxe, eu acho. Até para não envergonhar os outros que não têm, né? Verdade. Estou tão feliz com a minha superior. sogra. Por que o dele é tão bom e o meu é tão ruim? É verdade. A pessoa até que faz uma piadinha. É verdade. Mas as pessoas até brincam assim, olha, eu amo a sogra do meu marido. As pessoas brincam. Ou seja, a minha mãe. Na verdade, eu já deixei aqui meu depoimento e realmente é super verdadeiro. E minha mãe também puxa a sardinha para o lado do Eleazar, faz o pudim para ele, etc. e tal. E existe esse mito também de que a sogra, ela geralmente tem mais problemas com a nora do que com o genro, Carla. Isso é verdade? Sim, dentro de uma conflitiva edípica. Né? Se, no caso, a relação paterna do pai, mãe e filho, ela já foi uma relação conflituosa, com certeza isso vai ser passado para a geração seguinte. Nós viemos de um vínculo transgeracional, né? Nós herdamos dos nossos pais, que herdaram dos pais dele, que herdaram dos pais dele, toda uma interna, uma relação interna de vínculos. Nós estamos nos vinculando o tempo todo. Nós não podemos esquecer que a família é algo que movimenta, não é algo estático. A família é algo que tem vida, que o tempo todo está sendo transformado. E às vezes a pessoa se fixa numa história lá de trás e não enxerga o que está apresentando agora. É um quadro novo, é uma história nova e que pode, inclusive, fazer e construir um vínculo diferente. Então, essas relações de vínculos, quando nós herdamos um vínculo conflitivo, nós, internamente, temos que procurar mudar esse vínculo com o que se apresenta. Então, a sogra, a nora, o genro, os parentes que vão agregar à minha família, que vai construir uma nova, eu tenho que me esforçar para que esse vínculo seja sadio, mesmo se o vínculo lá atrás com o outro foi difícil, mas tem que haver um investimento pelo menos de um dos lados. É verdade. Porque se não há uma disposição de, por exemplo, a própria nora, ela se comprometerem, eu vou fazer de tudo para viver bem com a minha sogra, se for entrar numa competição de guerra, é guerra, Patinho. Vamos ver quem tira a pena mais do outro aqui, quem vai sofrer mais. É verdade. Porque o quê? Quem está sendo competido é um homem só. É verdade. Né? Acho que esse mito também, assim, talvez não tenha uma estatística, mas a gente vê no dia a dia, no cotidiano, nas nossas inter-relações, que tem essa questão da sogra mais ter problema com a nora, porque o filhinho é o filhinho. Tem aquela história de que a mulher, quando casa um filho, ela perde um filho. Exato. Porque ele vai ficar mais pro lado da família da esposa. E a mãe sente que está perdendo. Agora, a mãe da moça já sente que está ganhando um filho, não é? E aí ela não vai agregar, eu vou receber mais um filho do que perder o filho que vai estar mais para o lado da noiva, da esposa, etc. Já começa aí uma relação também dessa mãe possessiva, dessa mãe ciumenta, dessa mãe que é mãe do filhinho, o filhinho da mamãe, que criou o filhinho sob as asas dela, que já herdou, como você já falou, assim, né, do relacionamento dela com os pais dela. Então, e de repente com a sogra também, né, porque ela também foi nora, ou ela é nora. Então, isso, a mãe também, ela tem que entender, quando ela está criando um filho. Aliás, nós criamos os nossos filhos para serem lançados como flechas, como diz a Bíblia, e não podemos querer, é claro que queremos eles sempre debaixo das nossas asas, mas não vamos tê-los sempre. E aí, como a moça, vamos falar lá de trás, a moça que ainda não se casou, que está se casando, deve se preparar para ser uma boa sogra. Ela já vai ser nora de cara, né? E também deve pensar nisso, Carla, se preparar para ser uma boa sogra. Quando eu tiver um filho, eu tenho que entender isso, porque ela está sendo nora agora, né? E para ela ser uma boa sogra no futuro para o próprio filho, ela vai ter que começar a ser uma boa nora para a sogra dela. Porque essa relação, inclusive, do filho com a nora, vai depender da relação dela hoje com a sogra dela. Por quê? Ela vai ensinar para o filho a ter um bom vínculo, dividindo esse amor ou não. E muitas vezes o que acontece? A própria mãe não consegue dividir o filho com ninguém porque ele entrou numa representação do lugar do pai que ela não teve. Então, ela não valorizava tanto o marido, mas o filho ele vem para me completar. A gente chama isso do própria relação edípica que foi comprometida. Então, esse filho ocupa o lugar que o marido não entrou na relação e esse filho me completa. Se ele me completa, eu não vou dividir com ninguém. Então, o que acontece? Na hora que vem o outro para entrar nessa história, para fazer uma divisão, para fazer um rompimento, a sogra não aceita. Então, a nora tem que fazer o quê? Ela tem que tentar cativar. Ela tem que buscar o quê? Preencher um espaço de quê? Reconhecimento, de autoimagem,
de até mesmo proximidade, de vínculos, de relacionamento.